Bom, vamos ver se agora eu consigo. Bom dia, ministro Carlos, como vai? Logo o senhor vai estar aqui conosco, que prazer. E eu tô aqui tentando conectar com o queridíssimo André, que eu não sei por que eu não consegui. André, será que você entrou de novo? Vamos ver. Bom dia, Luiz. Bom dia, todo mundo. Vamos ver, cadê o André? Ele tinha entrado, aí nós saímos. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que está deixando todo mundo com várias dúvidas, que é a questão da redução da jornada. Eu acho que esse tema da redução da jornada, pessoal, ainda vai dar muito pano para manga, não é? Bom dia, bom dia. Vamos ver, cadê o André? Se ele conseguiu entrar de novo. Eu acho que tá tudo ok. Aqui só tô vendo onde tá o André. André ainda não entrou de novo. Acho que eu vou mandar uma mensagem para ele, para que ele possa entrar na nossa live, não é? Deixa eu mandar aqui. Ver se ele nos... Ele tá dizendo que ele não tá me vendo. É complicado esse negócio da tecnologia, não é? Bom, mas hoje a gente vai falar sobre essa questão da redução da jornada. O André já deve estar conseguindo entrar de novo. E o grande problema da redução da jornada... Bom, tem vários problemas com relação à redução da jornada, não é? Inclusive a questão dos acordos coletivos, se a gente consegue... Olha, já mandei o convite, o André já vai entrar. Vamos ver, ele só tem que me aceitar. Falei para ele não esquecer de me aceitar. Bom dia, André! Diz e me Como ouve? vai? Eu te ouço muitíssimo bem. Na verdade, tive que passar para o celular, Ah, porque no não computador estava. não funcionava. Comecei te vendo, tu disseste que me vias, eu estou tentando até voltar ao computador, que a tela é melhor. Agora eu estou ali. Passar para o celular. Ó, agora voltou pelo computador. Na verdade, eu tenho usado só o celular porque é muito. Comecei te vendo, tu disseste que me vias, eu estou Uhum. tentando até voltar ao computador, porque a tela é melhor. Agora eu estou ali. Mas vamos ficar pelo celular mesmo, a gente tá te ouvindo bem. É só você diminuir um pouquinho o volume, a imagem que está um pouco ruim, mas parece que é algum problema de conexão. Ele me dá como que se você tivesse com a conexão ruim. A sua imagem está travada, André. Parece que o computador está procurando. Ele saiu. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para a gente não perder minutos aí da live, porque, bom, vamos ver se ele consegue voltar, porque se eu saio e também ele não me vê. Bom, mas quais os vários problemas que a gente tem com relação a esse tema, né? Vamos esperar o André voltar. Primeiro, com relação à questão dos próprios acordos coletivos e individuais, né? E a questão da própria redução da jornada. Aliás, pessoal, uma dica para vocês. A OIT tem publicado uns temas bem interessantes, né, com relação a isso. Eles estão com vários documentos. Saiu agora, acaba de sair o terceiro informe com relação à pandemia, não é? Ou seja, como os países eles vêm se comportando e o que cada país está fazendo. E é bem interessante porque nessa documentação, se vocês entram na página da OIT, vocês clicam por país e tem lá quais as medidas políticas que os países estão, políticas e legislativas que os países estão tomando para conseguir resolver a questão para regulamentar, tentar regulamentar essa questão dos impactos aí da pandemia. Então, aí fica aí uma dica interessante aí de leitura, né? Que eu acho que
vale a pena vocês aproveitarem. Ainda está conectando com o Vocês André. me ouvem? Te ouvimos, mas não te vemos. Aonde você está? Isso é só uma vantagem, mas era para aparecer. Eu estou aqui, mas eu mandei um convite, uma iniciativa de dividir imagem, mas não entra. Eu te mandei para dividir imagem. Não sei porque você tinha só que aceitar. Deixa eu tentar de novo, André. Vamos ver se conseguimos para as pessoas te verem. Ele não me deixa compartilhar a imagem com você. Talvez porque você esteja no computador. Eu sinceramente, no computador, eu não sei fazer nada de Instagram. Eu faço tudo pelo celular. Ele não me deixa, não me dá a opção de compartilhar a imagem com você. Talvez algum problema com a câmera do seu computador, não sei. Não sei se o André nos ouve. Olha, ele não me dá realmente a opção. Eu acho que é porque ele está tentando entrar pela câmera. Vamos ver se ele consegue entrar novamente. Sabe, a gente está todo mundo aprendendo, né, nesse período. É isso mesmo, Thiago, só dando risada. Vamos ver se agora a gente consegue entrar. Ontem, gente, eu fiz a minha primeira audiência virtual. E muito interessante, mas realmente todo mundo continua naquela dúvida se a gente vai conseguir ou não fazer as instruções pelo procedimento virtual. Bom, mas vamos ver se o André entra e depois aí, se vocês quiserem, a gente fofoca mais um pouco a respeito das audiências. Eu acho que realmente vai ser uma mudança de hábito na nossa vida e acredito que depois que as coisas normalizarem, realmente vai ser a solução para o processo, inclusive, andar mais rápido, a gente fazer tudo, ou pelo menos a maioria dos procedimentos de forma digital. Me ouvem? Me ouvem? Te ouvimos, mas a sua imagem continua travada. Congelada. Não sei o que eu sugiro que a gente avance, porque realmente não... Por conta do tempo, eu também acho, porque senão, André, a gente vai ficar com muito pouco tempo para poder te ouvir. E vamos ver se com o decorrer do tempo aqui, a gente consegue melhorar. Deixa eu apresentar o professor. O professor André, ele é titular da cadeira 89 na Academia Brasileira, é professor titular na PUC do Rio Grande do Sul, que eu tenho um enorme prazer de atualmente ser professora visitante na faculdade, né? Se a pandemia deixar, André, eu vou aí tomar café com vocês mesmo para conseguir dar aula. E é presidente, né, André? Você é presidente da Academia Rio Grandense, não é? E tem vários trabalhos escritos, várias obras publicadas, e é advogado no Rio Grande do Sul. Hoje o André trata conosco da questão, como eu estava falando para vocês, da redução. Eu acho que cortou novamente, pessoal. Deixa eu ver se ele consegue entrar. Eu acho que ele está com problema de conexão. Por falar em problema de conexão, eu acho que esse talvez seja o único problema que a gente possa ter com relação às audiências virtuais. Estou vendo que a Luciane está aqui, queridíssima. Não sei se ela está fazendo audiência virtual ou não. Imagino que sim, né, Lu? Parece que antes você, em algum lugar, você teria comentado que já tinha feito esse tipo de audiência. E realmente o que nós tivemos ontem foi só problema de conexão. No resto não deu problema nenhum. Acho que as operadoras aí vão ter que rever todos os cabeamentos para que a gente possa ter uma conexão melhor para essas audiências. Realmente eu acho que a hora que o André entra pelo computador, aqui, vamos ver. Agora eu consegui inseri-lo de novo. Vamos ver se melhora a conexão dele. Mas o grande problema que a gente pode ter realmente é esse, né? Ontem só tivemos esse tipo, vamos ver. E hoje, né? Mas pelo menos dessa vez agora o problema não é meu, né? Vamos ver se o problema está no Rio Grande do Sul, pelo jeito. Acho que está no Brasil inteiro essa caída de conexão que a gente tem, não é? Me ouvem? Conseguiu, André? Sim, estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Eu sugiro que a gente
avance, André, com o tema, para que a gente não possa perder mais tempo de poder te ouvir a respeito da sua opinião com relação a esse tema tão importante, que é a questão da redução da jornada, que foi tratada na MP. Aliás, a gente já tinha alguma discussão com relação a isso, é claro que agora essa discussão ela se incrementou, né, André? Então, como que você vê essa questão da redução da jornada com redução do salário dentro da medida provisória e fora da medida provisória? Como compatibilizar isso com o nosso sistema, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito dessa matéria tão importante. André? Vamos ver. Está caindo a conexão dele. Oi, André. Bom André? dia a todos. Me ouvem? Agora Me sim. ouvem? Agora Primeiro, o sim. Eu não sei problema até não onde era meu. você me ouviu. Eu ouvi em vários pedaços, que eu tentei entrar pelo PC e agora voltei para o celular. Bom dia a todos. Inicio por saudar essa iniciativa da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, que na tua pessoa e da Ione Frediani, Tereza Narras, é de muito valor, é muito importante. Nós temos já mais de um mês de lives tentando esclarecer questões que são pontuais e que são muito importantes. De início, registro que a Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho é hoje presidida pelo confrade Gilberto Stirner. Eu sou hoje diretor de Relações Internacionais, não me falha, fui seu fundador e primeiro presidente até o ano passado. Caiu novamente a conexão do André. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele por aqui. É uma pena, não sei se. Vamos ver se o André concorda e se ele consegue. Vamos ver. Está entrando novamente. Sido Conseguiu, André? por aí. Nós ouvimos até a sua nova fase de diretor institucional, diretor internacional, de relações internacionais, não é? Da Academia Rio-Grandense. Isso, na verdade, é uma atividade dessas institucionais, como tu está fazendo, que eu faço aqui no Rio Grande do Sul também, depois da fundação. O fato é o seguinte, e é muito mais ampla a questão do que a redução da jornada e do salário, e é importante registrar o problema que nós estamos tendo aqui, e isso me deixa um pouquinho mais tranquilo, mas não menos ansioso. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao curso do julgamento da medida provisória 936, teve que adiar da quinta para sexta-feira a sessão, porque a tecnologia que tanto nos ajuda, nos sacrifica muitas vezes. E, portanto... Laura, eu vou sugerir isso para ele. Vamos ver se ele está lendo as mensagens, não é? Bom dia, doutora Mônica. Gilberto. Caiu de novo a conexão do André. Tentar voltá-lo. Vamos ver. Bom dia, Lorena. Pode falar que eu te vejo, Lorena. Ai, pronto. Você estava falando da decisão do Supremo e cortou. A decisão do Supremo. Agora eu entrei, parece de novo. Mas a cada 5 minutos está cortando a minha imagem. E te digo que não deve ser por aqui. O que não deve ser por aqui. Para você desligar o Wi-Fi e ficar só com o 4G. Posso tentar, vamos ver. Diz o Lauro que vai melhorar, porque você sabe que nós temos aqui vários amigos que entendem disso muito melhor que a gente. André?
Melhorou. Agora tivemos, inclusive. Ai, que bom. Ai, que loucura. Que bom. Eu fiz essa sugestão do Lauro funcionou, desliguei o Wi-Fi, mas te refiro o seguinte, que não é um problema da minha conexão, porque eu estou já há 3 semanas nessa loucura que se nos impôs a pandemia, no sentido de estar ao vivo nas questões. Eu estou dando aula já ao vivo há 3 semanas, agora 8:55, inclusive, eu tenho que entrar em aula, e tenho dado bem, tanto pelo celular quanto agora pelo PC. Tudo certo. Pois bem, o que talvez seja muito importante da gente contextualizar nessa situação é o fato de que aquilo que era para ser o uso crescente da tecnologia, que já vinha a passos largos, tenho dito que andou um mês, 10 anos em um mês, no sentido de que fomos jogados, empurrados ao uso de uma tecnologia. Isso me causa muita preocupação, já vou chegar no nosso assunto. Muita preocupação porque, por exemplo, este saudado aspecto evolutivo dos julgamentos se darem virtualmente, das sustentações se fazerem por algum meio telemático, ele é importante. Mas, em termos de sustentação, afirmo, eu sou advogado, não posso deixar de aproveitar esse momento para dizer que é significativa a perda de qualidade no convencimento quando não se está ao vivo. E sem mérito nenhum, é muito difícil, e não é crítica a ninguém, mas é difícil de ao vivo a gente manter a atenção de todos que estão ali assistindo, que dirá à distância. Acho que a necessidade, especialmente em atos como de instrução, como de sustentação oral, devem sim ser realizados ao vivo. Ontem mesmo, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, aqui do Rio Grande do Sul, criou uma comissão para, em 20 dias, já 19, fazer propostas para se realizarem audiências iniciais únicas e instruções. Quero ver o que é possível. Mas insisto que acho muito difícil que isso aconteça. Mas tudo entra no mundo, depois de uma decretação, sabemos todos, de pandemia, pandemia pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil, uns dias antes, já teve um reconhecimento de estado de calamidade pública e nos fez deixar o trabalho sempre que possível, porque, ao que se sabe, a melhor medida é, sim, o isolamento. Mas, de fato, isso teve prejuízo para o trabalho, teve necessidades prementes, e daí uma necessidade de normatização emergencial. Aqui começam os problemas. Primeiro, porque sempre que se fazem regras emergencialmente, elas não são tão aperfeiçoadas quanto aquelas que se tem tempo de fazer, revisar, pensar e repensar. Pois aqui nós temos a mesma situação, mas uma situação que não havia outra solução, que se nos impunha justamente fazer essa atuação com urgência e com premência. Por quê? Porque a vida não podia esperar, as empresas pararam os seus trabalhos, os prestadores de serviços, os autônomos, e, portanto, a geração de renda cessou e os empregos iam, como de fato muitos já foram, para o espaço. Perdemos muitos empregos desde já. Então, houve e há ainda um excesso de normatização, ainda incipiente. Em primeiro lugar, com a fraqueza e a comprovada fragilidade das medidas provisórias. Se antes nos queixávamos que elas vinham sendo usadas de uma maneira imprópria, sem os 2 critérios básicos da sua aplicação, urgência e relevância, elas aqui sim se fazem presentes. Mas veja, nós mal entramos no período pandêmico e tivemos esse choque elétrico, que foi a questão da medida provisória 205. Foi muito bem tratada, se não me falha, pela Volha, ontem ou anteontem, no sentido de que até a revogação ela produziu seus efeitos. E as consequências disso? E as empresas que para tanto se organizaram? E as empresas que para tanto estruturaram seus serviços e fizeram contas de sobrevivência, porque os tempos não são fáceis e não é de hoje, para cumprir e poder se valer de mais um prato, por assim dizer, no cardápio do mundo do trabalho. Essa é uma situação injustificável. Nós estamos tratando e trabalhando basicamente sobre medidas provisórias que ainda precisam de validação do Congresso Nacional. Então, vigem desde já, mas sujeitas a... nem sei como adjetivar adequadamente, sem ser ofensivo, o que aconteceu relativamente ao contrato verde-amarelo. Uma situação imprópria que significa custo. Temos que rever todas as coisas, temos que contratar profissionais para que possam fazê-lo, e realmente uma dificuldade
geradora daquilo que, para mim, é um dos maiores problemas do nosso país, que é a insegurança jurídica. E dentro disso, André, que você está falando, é uma coisa interessante que até foi sim, a confreira Volle que comentou muito bem sobre isso. Primeiro, a forma como ela foi revogada, não é? Foi revogada, assim, era um artigo, revoga a medida provisória 905, ponto. Bom, E aí todo mundo ficou com um ponto de interrogação. E agora, fazemos o quê? Outro ponto também que demonstra uma certa insegurança, me parece, foi a questão dos julgamentos das ADINs, né? Porque nós estamos falando de julgamento liminar, e no julgamento liminar, veja bem, não estou dizendo com relação a conteúdo de decisão, mas sim a partir do momento que numa liminar você já decreta a inconstitucionalidade de um artigo que seja, não é? Me parece que isso acaba soando como um risco de, no julgamento final, se decretar a inconstitucionalidade de outros artigos. Não é? E o interregno entre a decretação monocrática liminar e o julgamento do pleno? O que vale? Qual a regra que eu cumpro? Como é que eu atendo aqui, hoje, André. o meu Qual a empregado? regra que vale? E a questão da insegurança jurídica ela é muito própria quando nós pensamos, de novo, no pós-pandemia, que tem a ver com desenvolvimento econômico, retomada da economia. Ninguém põe dinheiro onde não se sabe como ele vai sair. E, portanto, essa insegurança de como ele vai ser tratado é absurdamente imprópria e contra o desenvolvimento econômico. No particular, a questão dessa decretação teve sim que fazer medidas de emergência, cuja dúvida de constitucionalidade de fato existe. Mas ou se trata com emergência, inclusive convalidando atos que foram realizados pelos empregadores antes das medidas provisórias, até 30 dias antes da 936, pela necessidade que se tem. O empregador que tem que amanhã pagar salários não tem o que fazer. Ele tem que tomar uma providência. Mova-se ou não o Estado brasileiro. Mas, de fato, moveu, há essa insegurança jurídica e as medidas todas são regidas por dois grandes holofotes, a da urgência e relevância. Todas elas por um holofote maior, internacional, que é uma situação de calamidade pública, cujo, me parece, pico o Brasil enfrenta entre hoje e talvez mais 10 dias. Quero crer que o isolamento que nós temos praticado tenha sido, sim, uma efetiva medida de achatamento para o qual não podemos relaxar. O fato é que essas medidas foram tomadas, nós fomos para casa, as empresas pararam e algumas soluções vieram com as medidas provisórias. Concessão de férias, com dúvidas sobre a aplicação, concessão antecipada ou não, a redução de jornada, essa aqui nós vamos nos dedicar mais um pouco daqui a pouco, mas o fato é que medidas importantes, medidas que tentaram reagir imediatamente a uma paralisação econômica e sem dinheiro ninguém paga ninguém, não produz e a roda da economia para. Pois, quando se faz isso, essas medidas têm que ser, e em alguns trechos da medida provisória, a ressalva de respeitada a Constituição Federal. Pois a Constituição Federal, como norma maior de um país, como regra normativa de base e de fundamento do nosso sistema jurídico, ela tem, obviamente, que ser respeitada. Mas ela tem, especialmente a nossa, um volume de disposições impressionante. Costumo dizer até que é impossível conhecê-la, porque com 200 regras, mais de 100 emendas constitucionais, é uma coisa para mágico, não é para professor. Então, imaginem isso, nós dizemos que esse é um instrumento que deve reger nossas vidas. Quem conhece a Constituição? Se pode ensinar para as crianças, como se ensina em países onde elas são enxutas, entender que aquilo deve regrar a sua vida? Não, a nossa, por questões políticas, naturalmente, foi detalhista e elencadora, por assim, de direitos, e assim foi também elegendo dois direitos, o direito ao trabalho e o mesmo à liberdade econômica. Pois os dois direitos, querida Tereza, são direitos, e colegas que nos ouvem, são direitos de mesma estatura constitucional. E praticamente, ou pelo menos teoricamente, ora numa situação como a presente, são postos em confronto. E como se faz se não há como aplicar hierarquia entre esses direitos, na medida que ambos constam no âmbito constitucional? Ao mesmo tempo, lá mais adiante na Constituição, também se garante o direito à saúde. Uma questão bastante delicada, cujo ponto de equilíbrio é que está a questão da solução.
Eu não posso dizer que nenhum dos dois resiste ou é válido, eu não posso afastar nenhum de aplicação, eu tenho que proporcionalizá-los. Eu tenho que entender, no caso concreto, qual é o mais significativo. Mas eu acho que a isso, na redução, nem chegamos, como direi adiante. Mas o fato é que, sopesando no caso concreto, é que nós vamos ver qual é o mais importante de aplicação. E, neste caso, ambos são importantes. Quero direito à saúde, quero direito à liberdade econômica, quero direito ao direito ao trabalho. Vejam que aqui também se apresentou uma questão curiosíssima. Eu venho falando isso há muito tempo. E não são apenas os 12 milhões e meio de empregados, desempregados, melhor dizendo, que me levam a essa afirmação. Senão o fato de que teremos outros tantos, agora por conta do corona, mas teríamos igualmente. Tenho sustentado que os empregos, infelizmente, vão desaparecer. Se dentro do gênero trabalho o emprego foi o nosso mais interessante, mais desejado, mais estável, mais protegido e mais seguro, ele já deixa de ser há algum tempo. Temos cada vez mais que falar em trabalho e ocupação. E nesses tempos em pandemia, em tentar socorrer desempregados e pessoas que sequer tinham qualquer cadastro público por serem autônomos, por serem independentes, serem informais, como talvez 100 milhões de brasileiros o sejam, isso é uma situação bastante delicada. Nós vemos, sim, que ao lado do emprego, que é muito importante, nós temos outras tantas formas de trabalhar e que o direito do trabalho tem que evoluir para isso. Foi o ministro Douglas, se não me falha a memória, que eu vi que nós temos que revisitar o nosso mais básico e fundamental princípio, que é o princípio da proteção, porque é uma proteção ao trabalho. Ela não vai conseguir se estabelecer como proteção ao emprego. É importante a gente entender que aquela regra do artigo 7º de proteção contra a automação, ela não foi regulamentada, não por falta de vontade, porque ainda desafio quem o faça. Será que vamos proibir, como no ludismo, a aplicação da tecnologia ou das máquinas? Isso não funcionou e não funcionará. Será que eu devo resistir, por exemplo, dizer, não, Tereza, vem aqui ao meu escritório, vou eu ir a São Paulo, vamos conversar para fazer um congresso sobre essas nossas matérias pós-pandêmicas? Não, não há como fazer e são irresistíveis. O fato é que o trabalho migra com um cardápio que vem crescendo, com muito mais opções de trabalho, além do desejado emprego, do inspirado, inclusive, no emprego europeu, que sempre teve condições admiráveis, imaginávamos que íamos chegar lá, não chegamos, mas nem os europeus mais o têm. O estado de bem-estar social, o welfare state, não existe mais também no continente europeu. E se não existe aí no mundo globalizado, não imaginemos que seremos nós, brasileiros, que conseguiremos mantê-lo. O fato é que nós temos que cada vez mais pensar em opções, não sejam exatamente as melhores, mas nós estamos em tempos de mudança e essa adaptação se nos impõe. Vejam, por exemplo, na reforma trabalhista, ainda recente, par de anos, não foram sequer analisadas, senão 2 ou 3 medidas pelo Supremo, mas não aplicadas pelos tribunais das instâncias trabalhistas, em todas elas, o trabalho intermitente, uma forma importante que agora, inclusive, foi contemplada pelo plano de proteção de renda trazido com essas medidas provisórias. O mundo é outro, nós, infelizmente, estamos empurrados por uma nova era, por assim dizer, de um novo direito de trabalho que precisa avançar para proteção para além, como já vários avanços, talvez tu tenha referido numa das tuas lives, pela orientação do OIT, para um avanço, uma proteção no mundo do trabalho, tentando dar proteção para os autônomos, profissionais liberais, para pessoas que não têm este vínculo que, na minha percepção, vai desaparecer. A questão da redação de jornada e emprego, ela é fundamental, de jornada e salário, ela é importante. Perfeito. De pronto, não vejo infração constitucional, porque uma das suas disposições fala em manutenção do salário hora. Esse que é estabelecido em hora, dia, semana e mês, mantendo-se, não vejo a infração constitucional. O fato é que, se a gente olhar um pouco, tirar o foco e olhar um pouco amplamente essas medidas, nós vamos ver que elas contemplaram uma forma até bastante inteligente de proteção. Mesclaram e deram como contrapartida a esta redução a garantia de emprego.
esta... Cortou um pouco, André. Onde é que Cortou um paramos? pouco. Quando você estava falando da questão da garantia de emprego. Da Que é uma garantia de emprego e contrapartida... do enfoque... Sim, que ela dá a Que é garantia de uma... emprego. Exatamente. Isso, é uma contrapartida importante que, com o Sim. benefício da renda, tenta atingir os patamares anteriores. Isso já me faz afastar aquela disposição do artigo 7º da irredutibilidade salarial, salvo acordo de convenção coletiva, porque a medida provisória permite o acordo individual. E se nos debatemos aí alguns dias, talvez 10, até que viesse a liminar do ministro Lewandowski, depois esclarecer de fato, com o julgamento do Pleno, autorizada ficou a composição, o acordo individual de trabalho. Vários motivos levam a esta leitura, a essa interpretação relativizada da Constituição. E assim deve ser porque o momento é de emergência e o momento não nos permite que a gente tenha a tramitação burocrática, que a gente consiga dar o movimento e a velocidade que se dava às coisas quando a situação é emergencial. Pois, nesse sentido, a discussão restou superada, foi uma decisão importante, não foi unânime, foi uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que compreende, avaliando o momento que estamos atravessando, a importância de uma leitura da Constituição consoante em particular, a determinação de redução de jornada pela via individual me parece bastante oportuna. Temos, sim, já ouvimos alertas aqui de outros que me antecederam, a necessidade de ficar atentos para que isso não signifique, em momento pós-pandêmico, a superação da importante função dos sindicatos. Se neste momento eles não tinham agilidade, não puderam participar, ainda que sejam posteriormente notificados, é fundamental que a gente não desconstrua o sistema de representação sindical. Ainda precisamos convalidar a norma, a Conferência 87 do MP, para realmente termos um regime e um ambiente de liberdade sindical no país. Mas o fato é, para concluir essa primeira observação, o fato é que precisamos também tomar atenção. Essas medidas tendem a se estabelecer. Quer, por exemplo, e vejam a questão da utilização dos meios telemáticos. As aulas vão andar muito mais pelas vias que já vinham devagarinho acontecendo do EAD, mas, insisto, a presença de um professor é fundamental. O olhar no olho, a capacidade de interromper, de perguntar aluno por aluno, de provocá-los a falar, não se consegue fazer nas aulas ao vivo. Tenho me empenhado, já estou há 3 semanas, vou para a 4ª, começo daqui a minutos a aula primeira de amanhã, vou até às 11h30. Não é a mesma coisa. E isso nos julgamentos a gente tem que ter cuidado. Os médicos, por exemplo, tinham uma restrição enorme ao ensino à distância, foram obrigados a recebê-lo, assim como consultas médicas. Temos que cuidar que isso não fique no âmbito, não se torne naturalmente obrigatório e permanente, porque não é assim. Minha filha mesmo, que está cursando o 1º semestre de medicina na nossa PUC, recém terminou o colégio, teve que fazê-lo e todo o 1º semestre em aulas EAD. Insisto, não é a mesma situação e estas situações iluminadas pela urgência e pela calamidade pública não podem se tornar naturalmente ou automaticamente permanentes. Precisamos avaliar, mas há uma pressão e há uma tendência nesse sentido. Pois é, essa questão da garantia de emprego, a questão da redução da jornada, ou de qualquer uma das opções que a medida provisória autoriza, a compensação, vamos dizer assim, não é nem uma troca, né, André? É uma compensação. Como é que a gente... O que está me deixando preocupada é que muitas empresas, principalmente micro e pequenos empresários, eles estão tentando se socorrer das vantagens que a medida tem, que as medidas provisórias têm, só que parece que eles já perceberam que eles não vão conseguir cumprir. Ou seja, que eles não vão conseguir garantir o emprego. Como é que isso vai ficar, André? Porque, na verdade, é o seguinte, eles tentam ter o benefício,
mas eles não vão conseguir. Eu sei que em termos práticos, vai ser devido à indenização, até o Bolsinhas aqui falou muito bem a respeito dessa matéria. O problema é, como é que a gente vai conseguir fazer essa conciliação? Ou seja, será que todas essas medidas efetivamente vão ser eficientes para a gente conseguir recuperar? Porque as análises que a gente tem visto, inclusive os índices que a própria OIT, o FMI, o Banco Mundial têm soltado, são análises, eu não sei se, vamos dizer assim, são realistas, não é? Ou seja, eles estão falando em 80% da mão de obra mundial parada, é muito complicado, né? Duríssimos. Ver que o conjunto dessas medidas, que fala e traz também financiamentos até a folha de pagamentos, ele tem ao mesmo tempo alavancagem, produção, proteção, renda, mas e garantia de emprego, o desatendimento disso desarma todo o sistema, inclusive no que diz respeito aos financiamentos, colocando em dívida ativa imediatamente aqueles valores financiados se o empregador deixar de fazer essas situações. É uma situação absolutamente complexa. Acho que sim, são pessoais que, olha, como é que eu vou confiar nessa, especialmente da revogação da 205, como é que eu vou confiar nisso para daqui a um mês eu ter um problema muito maior do que tenho? Estão, sim, como medida de proteção e sobrevivência, infelizmente, despedindo. O número de desempregados vai aumentar profundamente. Talvez a recontratação possa haver estrutura de proteção que essas medidas provisórias fazem, que está pouco protegida. Mas eu posso conciliar a redução, depois com a suspensão, me parece que são conciliáveis, mas todas têm regras de retrocesso, de voltar atrás naquilo que seriam estas utilizações por parte da atividade econômica. E na verdade o retrocesso, esse entre aspas retrocesso, ele vai ser admitido, ele vem sendo admitido pelos próprios organismos internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que diz, olha, é possível paralisar. É a teoria do canutilho também, né? É possível você suspender determinados direitos, claro, desde que você não mexa no núcleo duro desses direitos, e pelo tempo que for suficiente para que as situações elas se normalizem, não é? Então, a questão é, já estava comentando com um colega nosso a respeito, ele estava fazendo, mas nunca mais vai voltar. Será que vai ter condições? Eu acho que não é questão de voltar ou não voltar. É questão de, como você acaba de falar, de uma nova roupagem, de uma nova situação a respeito dessa colocação dos direitos. E outra coisa que eu estava pensando esses dias, né? Eu não tenho carro e ando em Uber faz muito tempo já que eu não tenho carro. E quando eu preciso, chamo o Uber, que foi a facilidade da nossa vida, né? É mais prático, mais econômico e ainda dá para tomar uma cerveja com os amigos sem o risco de cair no bafômetro. O grande problema é, você já parou para pensar quantos motoristas de aplicativo estão parados, né? E vários deles, eu conversava com todos eles, até por uma questão de curiosidade, a maioria dos motoristas que estão ali, ou é uma dupla função, ou é um momento que ele está desempregado e que ele se coloca como motorista de Uber para poder realizar, até que ele consiga encontrar um outro trabalho ou uma colocação dentro daquilo que ele efetivamente faz, né? O Marcelo, até aí do Rio Grande do Sul, escreveu um livro bem interessante a respeito de segurança. Eu achei muito bacana o que ele fez, porque ele acabou se alistando como motorista de Uber para poder ver como funcionava realmente. Então, o livro dele é até muito interessante, porque ele tem não a teoria como funcionam as plataformas, mas a prática exercendo essa função. Mas eu estava pensando, quantos deles não têm condição de exercer mais a função? Porque está todo mundo em casa e ninguém mais chama Uber, né? E parece que o número é um número assim absurdo. São milhões de pessoas exercendo essa atividade. E aí eles vão cair aonde? Vão
nessa lei que você falou no benefício social, mas que tipo de proteção eles têm? É o que você falou, nenhuma, não é? Ou seja, nós não regulamentamos bem nem o que a gente tinha da semidependência, e quanto mais essa nova forma de contratação, não é? Talvez o Uber seja o grande exemplo contemporâneo da mudança dos tempos. Tem sido visto, como tu bem esclarece e lembra, como um plano B de sobrevivência, onde as pessoas vão tentar ganhar alguma renda a partir do Uber. Alguma questão que no mundo não está esclarecida quanto à sua legalidade, quanto à existência ou não de vínculo, porque a subordinação não é mais a mesma histórica do contrato de trabalho. Eu acho particularmente que não existe vínculo, mas há decisões na França, há decisões na própria Califórnia, berço da tecnologia mundial, há decisões em vários lugares em que dá esse vínculo de emprego, inclusive alguns lugares em que ele é proibido. Por exemplo, há um mês atrás estive na Argentina, antes um pouco da pandemia, e dirigia um guarda no aeroporto para perguntar aonde recebia o Uber, porque tinha o sinal e fiz o contato. Quase fui preso, porque dizia que na Argentina não havia Uber, que era ilegal. Mas como? Bom, dei as costas, não vou discutir com um polícia de aeroporto. Claro. Mas vejam, questões exemplares de que o mundo muda e que as mudanças estão em curso e nós temos que pensar, e para completar ainda vem uma pandemia. Vê, por exemplo, que questões como a do Uber e de outras atividades estão ainda completamente instáveis e é descoberto. E nós não sabemos como proceder. Se nós vamos ter indústria de carros no futuro, essa que é tão próspera e tão importante para a economia brasileira, não me parece que vai sobreviver. O transporte individual tem que ceder ao transporte coletivo. A indústria fumageira, que aqui no Rio Grande é fundamental e não tenho nada contra essa indústria, mas ela vai desaparecer. Nós gastamos muito em sistema de saúde para tratar os efeitos do fumo. Nós temos que requalificar essas pessoas, reconverter a atividade econômica para dar condições que os fumageiros possam ter outra fonte de sobrevivência. Isso é parte do mundo que ainda, para completar, vem pandêmico. Vem pandêmico com esse monte de normas de benefício emergencial, de preservação e emprego de renda, não consegue preservar, está atingindo pessoas que não tinham emprego. Já se fala que foram alcançados 70 milhões de pessoas por esse benefício, e uma das medidas que mais, em tese, pelo menos, ataca a disseminação do vírus, que é o isolamento. Todos os dias nós estamos vendo as filas na Caixa Econômica Federal, ridiculamente as pessoas aglomeradas. Isso é uma loucura. Nós dizemos para ficar em casa, para não aglomerar, para não transmitir. O melhor lugar para contaminação é a fila da Caixa, não é? É uma loucura, todo mundo vai no mesmo ônibus cedo. O que eles mostram, pelo menos que eles mostram na televisão, vai contra toda a política do governo. Aliás, duas coisas, né, André, que vai contra essa política do governo. A fila da Caixa Econômica e os pedágios, né? O pedágio continua fazendo cobrança em dinheiro. E, quer dizer, ficam aquelas mocinhas lá. Agora eles colocaram máscara nas meninas, nos atendentes do pedágio, mas eles continuam movimentando dinheiro no contato assim com o passageiro, quer dizer... E vejam que ou seja... esse ponto de sintonia fina entre tudo, talvez nós estejamos começando. A Espanha voltou a ter as pessoas na rua, o isolamento é fundamental, o uso de máscaras. E aqui em Porto Alegre, mesmo no Rio Grande do Sul, acho que andamos bem. A despeito do enorme sangramento que teve a atividade econômica, os negócios, meus clientes, as empresas que atendo, mas realmente acho que conseguimos conter um pouco, precisamos mais 10 dias de paciência. Mas atividades começam a retomar. Eu mesmo reabro segunda-feira o escritório, nós de uma atividade bem diferente da população, os escritórios têm condições de fazer os trabalhos home office e, portanto, o fizemos praticamente bem, com peticionamento eletrônico, tudo razoavelmente normal. Mas voltamos à carga aqui a semana que vem. A vida tem que voltar, mas nós temos que ter a consciência que se nós não tiver, vai morrer muita gente. Já temos aí um número elevadíssimo. Os Estados Unidos já está quase 100 mil mortos. A Itália foram não sei quantos mil. Espanha mais 60 mil. O número que, infelizmente, eu estimo que nós vamos chegar dolorosamente aqui no país é de 40 mil mortes. Isso que também é curioso, essas medidas todas passam por uma situação que não existe no Brasil. Fazer isolamento, uma pessoa que mora numa casa de uma comunidade que a sua casa tem 3 metros quadrados e moram 4 pessoas, que não tem água, que se manda lavar as mãos. E aí, talvez, para não ficar só no negativo, extremamente
solidariedade do brasileiro. Quer o Estado, quer as empresas públicas, privadas e das pessoas. Estamos fazendo movimentos muito fortes para dar comida, as pessoas sem renda não têm o que comer, para criar lavadouros de mão para serem postos publicamente. Aqui no Rio Grande do Sul tem vários lugares, até na capital que tem, porque se aí é um dos passos Sim. que evitam a discriminação, tem que trabalhar por aí. Os empregos e as rendas ficam realmente prejudicados, a redução é muita delicadeza para ver como se maneja. E aí tem um aspecto que eu não posso deixar de, sem fugir, fugindo já um pouco do meu tema, de considerar, que é a antiga lei civil privado hoje, tem um dos seus dispositivos que deve ser muito visto por vossas excelências, que é a consequência das decisões que vão tomar. Isso é muito importante, porque a disposição me falha agora especificamente o artigo, mas lá está dito que as decisões judiciais têm que olhar para o seu redor. As decisões judiciais e, portanto, o enfrentamento que os magistrados haverão de dar a essas questões são importantíssimos. Se discutiu muito aqui nas suas lives, e da Ione, Tereza, que agradeço mais uma vez o convite, a questão dos acordos judiciais que não conseguem ser cumpridos. Eu, particularmente, tenho uma visão jurídica que ato jurídico feito, não há juiz que possa fazer, me determinar mais ou menos. Quem sabe, a compaixão, a solidariedade, mas não regra jurídica. Eu fechei uma coisa, tenho essa condição, eu vou tornar inadimplente, isto possivelmente vai dificultar o cumprimento e postergá-la no tempo, e isso sim deve motivar a parte contrária, o credor da obrigação, flexibilizar e precisa repactuar condições de acordo. Não é pela via de decisão judicial que isso pode se operar em hipótese nenhuma. Tem um ato jurídico perfeito em cumprimento, estamos em execução, não há essa condição. Uhum. Então, a delicadeza de avaliação de todas essas medidas, e que vai começar, talvez com esses nortes já importantes que tenham sido julgados pelo Supremo. Mas vejam, nem as da 13467 da reforma trabalhista foram todas julgadas. Julgamos duas coisas, a terceirização julgamos atrás, antes da 13.429, regado isso na 6.019 alterada, mas há um indicativo que o Supremo, nesse particular da terceirização, renove aqueles fundamentos, e se antes não tinha lei e desautorizou o TST a agir como legislador, criando e praticando a súmula 331, já deixou claro que não é isso. E, portanto, quando avaliar agora a terceirização para frente a partir de uma regra legal, quero crer que vai dá-la por regular. Mas o fato é esse, que não conseguimos definições ainda da reforma trabalhista em curso. Praticada já há 2 anos, essas medidas vão tomar tempo, impõe a disciplinaridade, tentar entender. As julgadas devem ser julgadas à luz do ambiente que nos fez praticá-las nas empresas e nos contratos de trabalho. André, nós vamos ter que encerrar já em 5 minutinhos, mas agora você tocou quase em aula, né? Que a minha curiosidade é maior, então eu vou te mandar uma última pergunta. Por favor. Ou uma consideração, uma reflexão, vamos dizer assim. Você estava falando da reforma da 13467, né? E realmente a gente não conseguiu resolver questões pontuais da 13467, né? E o que tudo isso demonstra é que, na verdade, os fatos, se antes eles eram rápidos, agora eles estão ultra rápidos, né? Ou seja, já não se... Você consegue me ouvir, André? Oi? André, consegue me ouvir? Não, então olha só. A minha curiosidade é, a gente não, os fatos, eles estão numa velocidade muito mais rápida, ou seja, o que a gente já viveu nesses 40 dias, pode-se dizer que nós temos aí 10 anos, né, de tudo ou muito mais que isso. Isso quer dizer o seguinte, se dentro de uma situação de normalidade, o Judiciário, a Suprema Corte, já não conseguia decidir na rapidez que se faz necessário, determinados tipos de determinadas questões que são fundamentais para destravar, vamos dizer assim, o nosso mundo dos fatos,
Que dirá agora, né? Será que isso vai conseguir ser feito? Mas tem um artigo que me intriga, que é o artigo 8º, na 13467, não é? Até onde você conseguiu, André, me ouvir? Se fatos fundamentais, tu ias comparar a dificuldade de tratar dos fatos A hoje, né? a dificuldade não só legislativa, como de interpretação da lei, com o artigo 8º, né? Esse artigo 8º da reforma da 13467, ele foi, a gente sabe, um puxão de orelha no judiciário contra o ativismo judicial, não é? Mas e agora? Como é que vai ser? Porque e o que o artigo 8º tentou fazer foi colocar um freio na maneira de se interpretar. Eu já vou deixar claro que eu sou contra o ativismo judicial. Mas nós estamos vivendo num momento que parece que a gente vai ter que criar determinados tipos de soluções não previstas, como esse caso aí dos acordos, não é? Claro, todo mundo concorda, né? Todo mundo, a Vole falou, o ministro Douglas falou, vários outros colegas falaram. Realmente existe uma grande dificuldade e assim, todo mundo que falou assim, realmente, ato jurídico perfeito não se pode, o negócio foi feito, o juiz não pode ter uma atividade tão incisiva, mas tem muitas decisões que estão realmente se manifestando sem mesmo consultar a parte contrária, né? Porque o juiz está olhando para a situação, como ela vai poder ser cumprida. Como é que a gente vai fazer essa conciliação, André, do artigo 8º agora? Agora acho que a interpretação ficou um pouco mais flexível. Tu tomas um ponto muito importante que eu te devolveria como uma pergunta de difícil resposta. Como é possível que e, portanto, o ativismo judicial tem que ser absolutamente... Volta na pergunta, volta na pergunta do como é possível, porque a conexão está super ruim. Ok. Como é possível se dar espaço a um ativismo judicial, se não absolutamente responsável, quando cada julgador entender de boa fé, de boa vontade, na melhor das intenções, qualificadamente dar a solução, quando acima dele tem um tribunal regional, tem um tribunal superior e ainda um Supremo. Acho importante que o Supremo dê alguns nortes, já deu nesse particular, mas vejam, isso vai postergar o cumprimento das obrigações. Não adianta eu querer dar um canetaço e dizer que se cumpre assim o assado, é um ato de direito perfeito, e não é que eu queira. Eu acho que a criatividade tem que ser exercida, mas ela tem que ser exercida na noção do ordenamento jurídico. Eu não posso criar mágicas, eu tenho regras que vão ali adiante serem respeitadas, e, portanto, nesse momento, a cautela, a serenidade, essas discussões que a academia tem feito, muito importante. Me desviei bastante de propósito do tema originário, porque a ideia não é tratar de se esse pode, se esse não pode, mas de iluminar a nossa cabeça para a gente conseguir pensar. Vi que estão conosco o ministro Reis de Paula, confrade, ministro confrade Ney Maranhão, Luciane Barzotto, Janete Deste, inúmeros colegas, e que são pessoas, como todos que estão assistindo, interessadas em dar uma boa solução. Só que na jurisdição, isso é muito diferente. Na jurisdição, e aí, não falo, talvez seja já pejorativa a expressão ativismo judicial, porque é óbvio, o juiz tem o seu espaço de compreensão e deliberação, mas nós temos que ter muita responsabilidade e serenidade. Os tempos são sérios, a avaliação, volto a invocar ali, que a consequência das suas deliberações hoje é regra de interpretação do direito privado, do direito brasileiro. E, portanto, os juízes não podem fazer essas medidas sem observar as consequências das mesmas. Eu sei que o nosso tempo é escasso, vou te devolver a palavra, mas de pronto quero agradecer de coração a oportunidade que me foi dada de tentar conversar um pouco. A conexão essa que tanto nos ajuda, nos sacrificou bastante hoje. Eu acho que eu só não assisti uma das lives até hoje, todas foram perfeitas, e hoje, quando eu tenho tentativa de conversar um pouco, não pude fazê-lo com serenidade. Mas insisto, não é aqui do Rio Grande do Sul, como isso quer dizer que você tem que voltar com urgência por uma conexão melhor.
Por Acho que falar só em a conexão, sua e a do Paulo Douglas que tiveram esses problemas de conexão. É uma grande pena, mas é, isso, André, quer dizer, é um sinal de que a volta tem que vir logo, entendeu? que Para esses, a gente que poder esses continuar esse bate-papo. que esses serviços precisam ser aprimorados. Não é todo lugar do país, não são todos os fóruns, não são todos os advogados que têm acesso à internet. A tua vara, tu mesmo disseste, e lá funciona Sim. apenas por um convênio com a OAB, então nós temos que entender isso. E mais uma última observação, que agora nós estamos com esse negócio de home office, nós trabalhamos muito mais do que antes. Nós temos um direito à desconexão, senão vamos enlouquecer todos. Porque eu acordar de manhã com 200 mensagens, eu acordo cedo, tento dormir a hora que consigo, mas não dou vencimento, nós temos que entender que aquilo que a gente reclama para os trabalhadores significa, deve ser a nós aplicado. Um direito de repouso, que sábado e domingo devem ser descansados, a gente trabalha, eu não trabalho menos de 12 horas ou 13 por dia, e, portanto, se a gente não tem, a medicina já nos diz, o descanso e a reposição de energias, não somos tão produtivos no dia seguinte. Então, faço um apelo para que a gente Verdade, comece a André. manejar melhor essa over-communication que a gente tem por conta dos rápidos e eficientes instrumentos telemáticos à nossa disposição. Mas realmente quero agradecer. O país tem um momento delicado. Fica aqui o meu registro de gratidão para a nossa querida Academia Brasileira. André, adorei sua companhia hoje cedo. Muito obrigada. Bom, eu sei que nem eu nem você temos nenhuma culpa com a desconexão, com a desconexão, com o problema da conexão ruim, mas já estou me desculpando aqui. Segui o conselho do Lauro e de outros colegas aí, desliguei as mensagens que eu tanto gosto de ver, para ver quem está entrando, quem está saindo, os comentários são os melhores. E já convidando o pessoal que hoje, meio-dia, nós temos um momento histórico com nossos presidente e vice-presidente, né? Alexandre Agra e Pedro Paulo Manos. Imagino que vai ser uma live divertidíssima, né? E muito produtiva. Então, já convidando vocês e esperando que a conexão esteja melhor ao meio-dia, não é? O almoço para assistir Humanos e o Agra, que aí sim vai ser excelente. Ao mesmo tempo que eu estou falando contigo aqui, Eu agora pelo imagino, André, você tem aula. Um beijo não, grande para todo mundo. eu quero te dizer dessa aflição em atender a tudo. Eu estou ao mesmo tempo acessando a internet para começar a minha aula, que 2 minutos depois não vai fazer muita diferença, mas são tempos realmente estranhos, que a gente tem que ter serenidade, tem que ter seriedade e solidariedade para enfrentar tudo isso. Agradeço realmente a oportunidade. Muito obrigada e muito obrigada ao nosso público do café e a gente se encontra na hora do almoço. Um beijão para vocês. Bom dia. Tchau, um abraço, bom dia. Boa aula, André. Obrigada. Obrigado. Viu? Tchau, tchau. Tchau.